Quero chamar as crianças aqui à frente. Será um tempo delas de culto nessa hora. E você coloque-se em pé de novo, para nós abençoarmos a vida delas. Já estenda as suas mãos aí para o corredor, elas vão passar. Você vai profetizar sobre elas, amém? Podem ir, crianças. Abençoe a vida delas. Orem por elas, clamem por elas, pelos professores. Em nome de Jesus, que elas sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Onde nós irmos para a palavra, estamos entrando aí nessa semana especial para nós, falando sobre essa questão da nação, semana da nossa independência. Eu creio que nós como igreja, o nosso dever é sempre orar, não só pela nação, pela nossa cidade, pelo nosso Estado, pelos governantes, enfim. Mas eu creio que é tempo de nós levantarmos um clamor nessa hora. Já fizemos isso, já cantamos, já oramos. Mas eu quero te convidar a levantar um clamor nessa hora em favor do nosso Brasil, nosso país. Não só hoje. Lembre durante toda a semana, em especial, obviamente, nessa semana, de orar pelo país, pelos governantes, por todos aqueles que têm poder, têm autoridade sobre nós. Assim como você está, feche os teus olhos e clame ao Senhor nessa hora, em favor do nosso país. Eu quero te convidar a orar pelo Brasil, pelos estados, pelas cidades. Ore pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos ministros, pelos deputados, pelos prefeitos, pelos vereadores. Pastor, não concordo, não gosto. Meu irmão, a nossa tarefa não é essa. Nossa tarefa é orar. É orar para que Deus tenha misericórdia, graça, e que possamos estar debaixo não de um jugo, mas debaixo de uma orientação de Deus, através desses homens e mulheres. Então ore ao Senhor. Peça para que Deus possa abençoar a nossa pátria, a nossa nação. Esse país tão belo, esse país tão maravilhoso, tão abençoado por Deus. Pai de amor e de graça, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor. De uma forma muito especial, Pai, muito única, Deus. Senhor, nós clamamos pelo nosso país. Clamamos pelo Brasil, Senhor. Nessa Semana da Pátria, ó Pai, semana que vamos celebrar a independência do Brasil. Senhor, nós clamamos, ó Pai, para que o Teu reino continue sendo derramado sobre esta nação, ó Pai. Oramos, ó Pai, para que a Tua vontade continue sendo feita sobre essa nação, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que todo levante do inferno contra o Brasil, Senhor, possa cair por terra, Deus. Que todo principado e potestade que acha que pode reger, que pode governar, Senhor, nós declaramos falida em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós oramos pela vida do nosso presidente, nós oramos, Senhor, pela vida dos governadores, dos ministros, Senhor, pela vida dos deputados, ó Pai. Senhor, nós oramos pela vida dos prefeitos, ó Pai, dos vereadores, enfim, Senhor, nós oramos por todos aqueles e aquelas que de alguma forma exercem autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai. Colocamos todas essas vidas diante do Senhor, Deus, e pedimos, ó Pai, tenha graça e misericórdia de nós, ó Pai. Usa a vida desses homens e mulheres, ó Deus. Usa, Senhor, e que de fato eles possam olhar para o povo com um olhar de graça, Pai, com um olhar de misericórdia, e de fato possa governar segundo o Teu coração, ó Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor que toda ruindade sobre o nosso país, ó Pai, possa cair por terra em nome de Jesus. Que toda roubalheira, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que todo sofrimento caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que aonde estiver uma voz profética como a nossa igreja nessa noite, clamando e orando ao Senhor pelo nosso país. Que aonde se levantar uma voz profética como a nossa nessa noite,
o Senhor possa estabelecer o teu reino em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, daqui alguns dias nós iremos às urnas, ó Pai, para votarmos e eleger novos prefeitos e vereadores. Senhor, clamamos pela tua intervenção nesse tempo de eleições municipais, ó Pai. Senhor, nos dê sobriedade, nos dê clareza, nos dê, Senhor, certeza de em quem nós vamos votar, ó Pai. Nos ajude, Senhor, pela tua graça e misericórdia, a elegermos aqueles e aquelas que são levantadas por ti para governar sobre nós. Oramos de uma forma muito especial sobre Pindamonhangaba. Abençoamos, Senhor, oramos por todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito, a vereadores. Oramos, Senhor, de uma forma especial por todos eles, Senhor. Apresentamos todos eles diante do Senhor. Porque a nossa tarefa como igreja é orar por todos eles. E assim nós estamos fazendo. Que nós possamos ir às urnas e votar, Senhor, com clareza e convicção de que estamos fazendo aquilo que é a tua vontade, Senhor, para a vida dessa cidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, ó Pai. Usa a vida desses homens e mulheres, para que possam governar sobre nós, não segundo os seus interesses, mas segundo a tua vontade, que é soberana sobre as nossas vidas, ó Pai. Entregamos ao Senhor esse tempo, clamamos ao Senhor, na certeza de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Ao Senhor a honra, Pai, ao Senhor a glória e ao Senhor todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler do verso 14 a 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19. Eu creio que, ainda nessa continuidade daquilo que Deus está falando no nosso coração aos domingos. Domingo passado a gente falou sobre a questão do nosso destino, que ele não está enterrado, mas ele está plantado. E ainda nessa linha que nós conversamos semana passada, Deus trouxe ao coração essa palavra para pensarmos, e o tema da mensagem de hoje é: lancem as flechas. E vocês vão entender o porquê. Porque se entendemos que o nosso destino no Senhor não está enterrado, mas está plantado, há flechas em nós que elas precisam ser lançadas em todo o tempo. Nós não podemos reter aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não podemos ter a nossa aljava cheia de flechas, sendo que Deus nos manda lançar todas elas, para que de fato o propósito se cumpra, para que de fato a promessa se cumpra e a vontade dele seja derramada sobre a nossa vida. E a gente vai entender, à medida da história, o porquê que eu estou falando disso. Mas já te digo de antemão, lance as flechas. Lance as flechas que estão no seu coração e na sua vida. Nós estamos aqui domingo após domingo, sexta após sexta, encontro após encontro, colocando na nossa aljava as flechas que Deus tem mandado, que Deus tem nos dado. E não é para a gente ter armamento, mas é para a gente poder soltar. É lançar nesse mundo. No mundo tão carente da luz de Cristo. Essa luz não vai vir. Quem está lá em casa agora assistindo Fantástico. Aliás, que Deus tenha misericórdia de quem está fazendo isso. Essa luz não vai vir de quem está no bar bebendo. De quem está em outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Essa luz vai vir de quem está na casa do Senhor, se alimentando da palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. Então nós precisamos lançar as nossas flechas, para que o nosso destino ele possa brotar no Senhor, para frutificar para Ele, e a Ele dar a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém? Segundo o livro de Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19.
Quando Eliseu estava sofrendo de enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pega um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu e Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afecá, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pega as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eu vou ler em uma outra tradução, com algumas outras palavras para ficar mais fácil o nosso entendimento, talvez, que diz assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Pai, pela tua graça e misericórdia, continua a falar conosco, Senhor, nesta hora. O Senhor conhece a minha limitação. O Senhor sabe, Pai, como estou aqui nessa noite. Pela tua graça e misericórdia, Deus, fala com a tua igreja nessa hora, Pai. Continua a falar, não por mim, porque pouco eu tenho para oferecer, mas porque somos o teu povo, somos ovelhas do teu rebanho, Pai. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, e que de fato possamos entender que a partir desse domingo as flechas serão lançadas, para que vidas sejam transformadas, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Jeoás. Ele era rei sobre Israel. Vocês sabem, ou aqueles que têm um pouco de familiaridade com a Bíblia vai saber que Israel ele era dividido em 2 partes. Havia o reino norte e o reino sul. A parte sul de Israel era conhecida como Judá, e então havia um rei sobre Judá. E a parte norte era conhecida como Israel mesmo. E essa quebra de reinos ou de Israel aconteceu por causa das cabeçadas de Salomão lá atrás. Um reino que era totalmente unificado, um reino que era de certa forma poderoso, foi dividido e aí tem um rei para cada lado, um rei para o norte e um rei para o sul. Um país que deveria ter só um rei tem uma lambança geracional muito infeliz.
E a gente vai perceber, e a Bíblia diz isso, que uma casa dividida, ela não prospera, ela não persiste. Mas então nós estamos falando aqui de Jeoás, que era rei da parte norte de Israel. E ele tinha um grande amigo, um grande mentor, um grande discipulador. Podemos chamar de um pai espiritual, chamado Eliseu. O mesmo Eliseu que também tinha um grande amigo, um grande mentor, um grande discipulador, um grande pai espiritual, chamado... quem? Elias. Elias morre, Eliseu assume o ministério profético e se torna um grande homem daquela geração, tendo alguns discípulos que andavam com ele, e um desses era Jeoás. A Bíblia está dizendo que Eliseu, mesmo sabendo, que Eliseu, mesmo sendo homem de Deus, ele está sofrendo de uma enfermidade, e não é qualquer enfermidade, é uma enfermidade que o levaria à morte. A palavra começa, oh Jesus. Assim, quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, já era certa a morte de Eliseu. Não era algo que pudesse acontecer uma cura. Então, Eliseu estava sofrendo por uma enfermidade que a morte já era certa. E isso é engraçado, sabe por quê? Porque Eliseu fez tantos milagres. Eliseu curou tanta gente. Mas agora ele não consegue orar e curar a si mesmo, a sua própria vida. E esse, meu irmão, minha irmã, esse é um paradoxo do Evangelho. Esse é um paradoxo da Bíblia. Você deve conhecer, eu conheço pessoas que têm um dom da cura, ora pela pessoa e cura, a pessoa é curada, mas quando ora por si mesmo, nada acontece. É o paradoxo do Evangelho. Não tem explicação para isso. Também não sei se deveria ter. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus por que isso. Mas, dentro desse paradoxo, e na verdade é só um ponto, não é nada relevante para nós no texto, mas aqui a casa de Jeoás caiu. Por que a casa de Jeoás caiu? Porque lendo o texto, ele não está preocupado com a morte de um amigo. Quando a gente lê o texto, a gente percebe claramente que ele não está preocupado com a morte do seu discipulador, do seu mentor, do seu pai espiritual. Ele não está preocupado com a morte de Eliseu. O texto é bem claro, e a gente vai ler novamente, que ele está preocupado com a morte de um amuleto que ele tinha. Ele tinha Eliseu como amuleto. Olha o que a palavra diz aí no verso 1 ainda. Não, desculpa. Verso 14 ainda. Quando Eliseu estava sofrendo enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E outra palavra, na outra tradução que eu li, está dizendo assim: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. Então, Jeoás tinha Eliseu como um amuleto, e não como um mentor de fato. Jeoás tinha Eliseu como alguém que ele, se nada desse certo, ia lá e jogava nas costas de Eliseu. Eliseu, fala com Deus aí, resolve o problema para mim. Mas, com a morte de Eliseu, a força bélica de Israel, que já não era lá grandes coisas, mas tinha um homem de Deus à frente, que era o Eliseu. Se o homem de Deus morre, acabou tudo. Talvez aí a preocupação de Jeoás, porque se Eliseu morrer, o que seria de Israel? Para Jeoás, a morte de Eliseu vai trazer consequências muito trágicas para o reino, porque Jeoás estava apegado a Eliseu e não ao Deus de Eliseu. Será que a gente está conseguindo entender aonde que a palavra vai nos levar nessa noite? Ele não estava preocupado com o homem de Deus, ele estava preocupado que não teria mais quem buscar. Porque talvez ele não teria se preparado. Talvez a gente fica preocupado, se acontecer alguma coisa com tal pessoa, o que será de mim? Por isso que a nossa busca deve ser em Deus e não nas pessoas que estão à frente. Deus é o Senhor da igreja.
Não é o pastor, não é o bispo, não é o líder, não é esse ou não é aquele outro. Jeoás está sentindo porque ele vai perder a guerra. E olha só o que ele diz lá no verso 18 e 19. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Lendo o texto com uma mente pós-moderna como a nossa, isso parece loucura. Lendo esse texto com uma mente como a nossa, pós-moderna, a gente não consegue olhar para o texto e entender como o futuro de um rei, ou aliás, como o futuro de uma nação poderia estar atrelado por conta de jogar uma flecha no chão. Porque Eliseu não falou que deveria ter lançado mais flechas. O texto não diz nada disso. Eliseu não falou para o rei que ele deveria ter lançado mais flechas. Então como que a vitória estava condicionada a quantas flechas Jeoás ia lançar? É loucura a gente olhar para o texto e achar que isso tem alguma ligação. Como o rei poderia saber que ele teria que lançar 5 ou 6 ao invés de 3? Mas isso me lembra que muitas vezes coisas que Deus pede para a gente fazer e a gente não faz. Não deu certo até agora. Vou parar, não vou mais tentar não. Olha sempre com a ótica de que nós temos flechas na nossa aljava que precisa ser lançada, ok? Não deu certo até agora, não vou tentar mais não. Eu estou casado há 40 anos, nunca deu certo. Agora ir no encontro de casais, será que vai melhorar alguma coisa? Fazer o Casados para Sempre, será que vai resolver alguma coisa? Eu já fiz vestibular 2, 3, 4 vezes e não passei, eu vou parar. E aí deixa de ganhar mais, deixa de ter uma profissão boa porque desistiu da caminhada. Desistiu de continuar tentando. Não é, meu irmão, minha irmã, não é insignificante o fato do texto dizer que o homem de Deus ficou irado com ele. Para mim e para nós, eu creio que vai ficar claro agora nessa noite que o que está acontecendo era muito mais do que os olhos poderiam ver. Na verdade, o que está acontecendo é um movimento profético. Eliseu estava ensinando Jeoás algo profético para agir no mundo espiritual. Estava claro que o que está acontecendo era uma grande lição de Deus para Jeoás, por conta da morte de Eliseu. O que Deus estava ensinando para Jeoás aqui? Que ele deveria ser mais insistente, mais incisivo nas coisas que ele teria que fazer como rei. Até porque a promessa de Eliseu para Jeoás era o quê? A vitória é certa. Quantas vezes a gente desiste de uma caminhada nossa por pequenas coisas? Quantas vezes a gente desiste de algo que a gente está querendo, com a nossa aljava ainda cheia de flechas, e a gente precisa lançar? Quantas vezes a gente desiste sem ter perguntado para Deus, sem uma orientação de Deus, sem ter perguntado o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós? Quantas vezes a gente desiste da nossa caminhada porque caminhei 70 anos e não deu certo? Deus não se lembra mais de mim, Deus não ouve mais a oração. Só que 70 anos atrás havia uma promessa sobre mim. E Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que diz. Então, se há a promessa, ela vai se cumprir. Acontece que Deus não é um Deus de fast food. Eu tenho falado isso aqui. De que eu chego para Ele no domingo à noite e falo: Deus, hoje eu estou com vontade de comer o número 5. E aí vem um anjo e entrega o número 5 na sua mão para você se alimentar. Não é um Deus de fast food. Deus é um Deus do Evangelho que nós precisamos seguir aquilo que Ele está falando. Porque assim como Eliseu disse para Jeoás, a nossa vitória já é certa. Mas não é porque a vitória é certa que eu ando como eu quero. Não é porque a vitória é certa que eu vou dar o passo que eu quero. Não é porque a vitória é certa que eu vou fazer o que eu quero, porque a vitória vai se cumprir, não. A vitória é certa, mas tem processos de Deus que nós precisamos cumprir e andar para que a promessa se cumpra.
O que Deus está querendo ensinar para Joás aqui, através da vida de Eliseu, é que deveria ser mais insistente nas suas coisas. Se Joás tinha mais flecha para lançar, por que ele não lançou tudo? Por que ele guardou as flechas na aljava? Nós precisamos insistir mais naquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Nós precisamos insistir mais e lembrar, meu irmão, minha irmã, que a morte de Jesus na cruz, ela veio para nos dar uma vitória certa sobre todas as coisas. A vitória é certa, mas eu preciso caminhar com Jesus. Porque não é a vitória na força do meu braço, não é a flecha que eu estou lançando. Quem derrubou Golias? Foi Davi? Foi a pedra? Quem derrubou Golias? A palavra que estava sobre Davi. Há uma palavra sobre mim e sobre você. Há uma promessa de Deus sobre mim e sobre você. Mas Davi precisou fazer o quê? Tomar coragem, colocar lá a sua vestimenta que nem cabia nele, ir para o campo de guerra, servir de chacota para todo mundo, porque todo mundo achou que ele ia morrer, e era coisa óbvia. E ele derrubou o gigante, porque sobre a palavra ele deu o passo de fé, e Deus agiu através da vida dele. O que Deus está ensinando para Joás existe a vitória, existe a promessa. Dá um passo de fé com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo aquilo que você quer, com tudo aquilo que você tem, aliás. Porque a promessa da vitória que Eliseu tinha dado era completa. Só que Joás, ele para no meio do caminho. Ele não faz tudo que as suas forças teriam condições de fazer. Ele deixa a flecha no bolso ainda. Ele feriu o chão por 3 vezes e desistiu. Talvez ele estivesse cansado. Talvez ele achasse uma futilidade. Se a vitória já é certa, por que eu vou lançar tudo? Só lançar 3 já está bom. Como muitas vezes nós estamos agindo dessa forma com Deus, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa. Para que fazer jejum e oração? Para que dar o dízimo? Para que ir na reunião de oração? Para acordar cedo no domingo para ir na escola dominical? Não, para quê? Para que cumprir as disciplinas espirituais? Eu faço uma oração aqui na hora de dormir. Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Está tudo certo. Meu corpo é fechado. Já ouviu alguém falar isso? Estou falando de gente lá fora, não. Estou falando de gente dentro da igreja. Meu corpo é fechado. Deus tem misericórdia. As coisas que talvez o nosso chefe pede, a gente para na hora e vai fazer, sim ou não? Na hora e vai fazer. A gente vai obedecer. Por que o que Deus pede para nós, a gente fica procrastinando? Porque aquele que deu a sua vida por mim e por você, quando Ele pede alguma coisa, ou a gente enrola ou a gente faz pela metade. É para Deus. Deus vai me perdoar. Por que fazer as coisas espirituais? Gente, porque me parece uma coisa óbvia. Pensa comigo. Se a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo mal, nas regiões celestiais. Eu vou lutar com qual arma? Orando na hora de dormir, falando, Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Que arma é essa que eu vou lutar? Para que eu vou lançar uma flecha só? Se eu estou no domingo à noite me alimentando de tudo, para que eu possa lançar e vencer o inimigo todos os dias da minha vida? Porque nós precisamos partir do pressuposto de uma ideia, e essa ideia certa, de que o inferno já é derrotado. Satanás não tem poder nenhum. Ele é miserável. Ele não pode tocar na nossa vida. Mas tem muita gente com a aljava cheia que Satanás está fazendo a festa. Porque ao invés de lançar a flecha para derrotar o inimigo, ao invés de lançar a flecha para conquistar mais coisas em Cristo Jesus, está vivendo a vida.
Deus quis assim. Não. Meu irmão, minha irmã, lança a flecha. Fica despreocupado se vai acabar ou não, mas se acabar não tem problema, Deus vai prover mais. Agora, estava claro para Eliseu uma coisa, que o fato do rei ter parado de lançar as flechas estava ligado à sua determinação de receber toda a medida da intenção de Deus. Em outras palavras, Jeoás aqui estava desistindo da vitória, ou no mínimo não queria colocar uma força suficiente. Uma certa vez uma pergunta veio para mim da seguinte forma: Deus me deu um dom, mas se eu não exercitar esse dom, eu vou para o céu? Sabe o que isso parece para mim? Preguiça. Pura preguiça. É mais ou menos isso que está acontecendo. Se Deus nos deu um dom para usar para a obra dele, a nossa obrigação é aperfeiçoar em Deus o dom que Ele nos deu. Sem preguiça, sem corpo mole. Porque se Deus nos deu o dom, Ele viu algo em nós. E esse algo para retribuir a Ele em forma de adoração, de louvor e de serviço. O que parece aqui é que Jeoás estava desistindo da vitória. E ele não colocou força suficiente. E aí eu me pergunto, quanto de nossas possíveis vitórias são perdidas antes mesmo de nós começarmos a batalhar? Surgiu a oportunidade de fazer algo novo. Ah, mas será que vai dar certo? Não aconteceu isso aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Vamos fazer uma reforma na igreja, vamos deixar a igreja mais bonita, mais apresentável, mais linda, tal. Ih, pastor, isso aí já tentou fazer há 302 anos atrás, exatamente, não deu certo. Quantas vezes a gente desiste daquilo que Deus tem para nós, antes mesmo que a gente começar? E quantas vezes a gente começa, passa uma semana, larga a mão. Que é o exemplo clássico? Academia. A gente vai lá, paga um ano no cartão de crédito, mais barato. Vai um mês, quando completa um mês. Estou falando isso, eu estou olhando para mim porque... Primeiro, vai um mês. Depois de um mês a gente faz o quê? Já tem, vai continuar pagando. Tem mais 11 meses para você pagar, bonitão. Sim ou não? É um exemplo clássico, bobo. A vitória é certa, mais saúde, mais qualidade de vida, um corpo mais apresentável. Mas a gente desiste. A gente não lança todas as flechas. Às vezes a gente começa um projeto, nossa, louco, top, vamos estourar a boca do balão. Dá 2 semanas. Quer saber uma coisa? Deixa pra lá, depois eu tento de novo. A vitória é certa. Tem coisa boa de Deus para a nossa vida, mas a gente vai desistindo ao longo do caminho. A gente vai deixando para trás a vitória que Deus já liberou sobre nós. E aí a gente começa a questionar Deus. Deus, o Senhor não prometeu vitória, mas por que não acontece? É porque você não está fazendo o que deveria fazer. É porque nós estamos falhando na nossa ação com Deus. A promessa de Deus sobre nós, amém? Há uma promessa de Deus sobre essa igreja. Ela vai se cumprir quando? Quando a gente se movimentar em direção à promessa. Quando nós nos movimentarmos em direção àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantas batalhas a gente perde antes de começar ela? E também me pergunto, quanto Deus quer que nós introduzamos no mundo, mas estamos arrumando desculpas ou desistindo. E Deus não vai descer goela abaixo. Sabe o que vai acontecer? As pedras vão clamar no nosso lugar. Quanta coisa Deus quer que a gente faça. Quantas vidas Deus coloca ao nosso redor todos os dias, para que a gente possa pregar o Evangelho, para que a gente possa demonstrar o amor de Deus, para que a gente possa
declarar que Ele é o Senhor e tem um plano na vida da pessoa. Mas o que a gente faz? Deixa eu guardar mais flecha aqui no bolso. Deixa eu encher mais a minha aljava aqui. Eu me pergunto também quantas vezes eu falhei colocando a culpa em outras coisas, quando na verdade a culpa é minha, porque eu desisti. Quantos sonhos nós já desistimos? Falamos semana passada sobre isso. Quantas coisas nós enterramos? Não foi Deus não, nós enterramos. Sendo que a gente tinha um monte de flecha para lançar e a gente falou, quer saber uma coisa? Dá um tempo aqui, deixa para lá. Quantas coisas nós deixamos de experimentar na nossa vida com Deus, a intimidade com Ele, porque a gente está colocando empecilho e Deus está falando, vem para os meus braços, caminhe em minha direção. A vitória ela já é certa, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, estamos em guerra, sim ou não? Uma guerra constante, 24 horas por dia. Quantos aqui já sonharam batalhando com demônios? Tem dia que eu vou dormir, gente, eu fecho o olho, já vem, eu falo, meu Deus do céu, mas calma aí. A nossa vida é uma constante batalha. E não é contra o outro, é na região celestial. Mas a gente vai desistir? A gente vai deixar as flechas na aljava e vai parar de lançar? Só porque a promessa ainda não se cumpriu? Servimos a um Deus que Ele age a tempo e a fora de tempo. Servimos a um Deus que Ele cumpre a sua promessa a tempo e a fora de tempo. Servimos a um Deus que é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele diz a tempo e a fora de tempo. Servimos a um Deus que governa sobre nós a tempo e a fora de tempo. Mas qual tem sido a nossa posição diante desse Deus? Pensa com você, quantos projetos você começou e você deixou para trás? Como eu disse, eu também penso quantas vezes eu falei, porque eu desisti das coisas antes da hora. E algumas perguntas para nós pensarmos. O que há em nós que nos faz parar antes mesmo de termos terminado? O que há em nós que nos faz com que confundamos desistência com fracasso? Sabe o que Hernandes Dias Lopes vai dizer? O fracasso tem que ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. A gente vai fracassar, mas o fracasso de hoje não determina que amanhã também será um fracasso. Muito pelo contrário. Esse fracasso de hoje precisa ser um pedagogo na nossa vida, para que amanhã a gente não cometa o mesmo erro, não desista da mesma forma e continuamos caminhando para o Evangelho de Cristo. Bem como a vitória de hoje não significa que amanhã também terá vitória, porque não é só de vitória que a gente vive. Tem um dia mau, a palavra de Deus diz isso. Tem um dia difícil, mas seja na vitória, seja na derrota, aliás, seja na vitória, seja no fracasso, o Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo, porque Ele é imutável, Ele não muda. Jesus na cruz do Calvário, o que Ele pediu ao Pai? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus passou por dias difíceis, porque na sua humanidade, na sua carnalidade, Ele se fez homem. Ele não estava aguentando aquele dia, Ele não estava aguentando aquela dor. Falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós já clamamos isso a Deus? Deus, por favor, que termine esse dia agora. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, está difícil demais a caminhada. Deus, porque essa luta agora é a luta que eu não consigo ver saída. Quantas vezes a gente passa por isso, sim ou não? Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar caminhando, porque se Deus deu o sonho, se Deus deu condição, se Ele abriu a porta, se há uma promessa, continua lançando a flecha, porque a vitória vai vir em nome de Jesus. Continua lançando a flecha. Sabe o que eu me pergunto? Quantas vezes eu orei pouco demais? Nossa, quantas vezes?
Quantas vezes eu tive pouca expectativa sobre as coisas? Quantas vezes eu tentei pouco demais? Quantas vezes? Às vezes nós estamos cansados demais para ficar tirando flecha no chão. Às vezes a gente olha com a nossa mente pós-moderna. O que tem a ver eu ficar tirando a flecha no chão? Ou às vezes nós estamos ocupados demais para ficarmos tentando. Tem outras prioridades. Tem coisa mais importante para fazer do que eu sentar 1 hora, ler a Bíblia e orar. Tem ou não tem? Ninguém responde, né? Quantas vezes a gente deixa de alcançar a vitória? Porque nós estamos nos sepultando. Entenda uma coisa, isso aqui não é uma frase motivacional. Porque eu já falei aqui várias vezes, eu não sou coach. Respeito, mas não tenho nenhuma intimidade com... Enfim, não é uma frase motivacional. Mas a vitória na sua vida já é certa, em nome de Jesus. Você é vitorioso, você é vitoriosa em Cristo Jesus. Agora não é uma vitória de braço cruzado, embaixo do cobertor, deitado na cama, o dia todo. Não é uma vitória, não é essa a vitória. Somos guerreiros e guerreiras em Cristo, amém? Como guerreiros, a gente precisa ir para a guerra, se apresentar diante do general, falar o que o senhor tem para mim hoje. Agora a gente está desistindo da guerra. Perder a batalha, a gente vai perder. Quantas batalhas a gente perdeu? Nossa, vamos fazer o muro das lamentações aqui e todo domingo a gente vai ali lamentar as batalhas que a gente tem perdido. Mas a guerra, ela já está ganha, porque Jesus conquistou na cruz. Agora, meu irmão, minha irmã, quando nós chegarmos no fim da nossa vida, o que será que nós vamos dizer para os nossos filhos? Será que a gente vai dizer para eles, não tentei tudo o que poderia? Será que a gente vai dizer para eles, não joguei todas as flechas? Será que eles vão dizer para nós, se meu pai com a minha mãe tivesse aceitado aquela oportunidade de emprego? Se eles tivessem estudado mais? Se. Ou será que nós daremos tudo o que nós temos? Ou teremos a sensação dentro da nossa alma que desistimos cedo demais? E estamos cheios de flechas no nosso bolso? Quer um exemplo bíblico de quem lançou todas as flechas? Apóstolo Paulo. Ele lançou tudo que ele tinha. Tudo. Não ficou com nada. Paulo estava na antessala do martírio romano, prestes a ser decapitado. Ele estava escrevendo uma carta a Timóteo, perguntando como Timóteo estava, como estava a igreja, pedindo para Timóteo trazer para ele os pergaminhos, trazer um casaco que ele estava com frio. Gente, não dá para explicar a cabeça de um rapaz desse não. Não consigo pensar. Ele estava para morrer e ele estava lançando flecha. Ele estava para ser decapitado e ele estava lançando flecha. Porque é aquilo que Deus colocou no coração dele. Há uma postura que separa aqueles que terminam suas vidas com aljavas cheias de flechas. E há aqueles que, como Paulo, as suas aljavas estavam vazias. Como que está a sua aljava hoje? Aquilo que você se encheu semana passada aqui, você jogou todas as flechas? Com quantas pessoas você compartilhou o link da pregação que está no canal do YouTube da nossa igreja? Exemplo bobo. É uma flecha que a gente precisa lançar, uma ferramenta que nós temos. Que a gente consiga compreender em todo o tempo que as flechas não foram feitas para ficar no bolso. A questão, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós precisamos responder hoje é a seguinte: eu sou do tipo que atira 3 vezes e para? Ou eu sou do tipo de pessoa que atira até quando não haja mais possibilidade? Em outras palavras eu desisto na primeira curva,
Ou eu continuo caminhando? Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que tipo de pessoas nós somos? A nossa postura como igreja precisa ser: nós devemos atirar tudo que nós temos. Nós não podemos desistir do nosso casamento, não podemos desistir dos nossos filhos, não podemos desistir de ter um emprego melhor, de ter uma igreja melhor. É muito cedo para nós desistirmos, meu irmão, minha irmã. Não guarde as flechas que Deus tem colocado na sua vida, mas atire, lance as flechas. É muito cedo para a gente desistir, porque a sociedade está clamando. A palavra de Deus diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Irmos a um culto, irmos a uma reunião de oração, a escola dominical, não é para a gente se encher e ficar igual um baiacu inchado, não. É para a gente sair daqui hoje mesmo e começar a lançar a flecha por onde a gente passar. E começar a declarar Jesus como Senhor e Salvador dessa cidade, pelas ruas que a gente passar. Passar na frente da prefeitura e clamar e profetizar a presença de Deus naquele lugar. Para a gente chegar no nosso emprego amanhã e declarar que Jesus é o dono daquele lugar. São essas flechas que nós precisamos lançar. É isso que nós precisamos fazer. É muito cedo para a gente desistir. A espada para o guerreiro tem o poder nas mãos, certo? Só vai ter poder na mão do guerreiro. Se o guerreiro te deixar a espada jogada do lado, que poder que ela vai ter? Nenhuma. É diferente da flecha. A flecha só tem valor quando ela sai da nossa mão. Entende a diferença? A flecha só vai ter poder se ela sai da nossa mão, se a gente lançar as flechas. O que você está segurando na sua mão? O que você está segurando na sua vida que precisa ser lançado para fora? Uma vez no encontro de casais que nós fomos, estava sendo ministrado por um casal de pastores. Hoje é o pastor Tiago Ceia e a Paula, eles estão em Sorocaba, eles eram pastores em Caraguá. Depois de uma ministração, a Paula chegou para mim e falou: eu tinha, sei lá, eu sou novo, né? Mas eu era um pouco mais novo. Não tinha barba branca, cabelo, né, começando a ficar branco. E a Paula chegou para mim e falou: eu tenho uma coisa de Deus que Deus mandou te falar. Eu vejo você segurando na sua mão um tesouro. E esse tesouro é o dom e é o ministério que Deus entregou na sua mão. E você segura com muita força. E Deus está pedindo para perguntar para você: por que você não solta isso? E deixa Ele governar a sua vida. Eu recebi o meu chamado pastoral há quase 20 anos atrás. Era disso que Deus estava usando a vida dela para falar comigo. Por que você não solta o que está na sua mão? Não adianta nada você ficar com esse tesouro segurando, porque ele só vai ter poder a hora que você soltar. Porque quando você soltar, trazendo para nós nessa noite, quando você lançar a flecha, Deus vai fazer aquilo que precisa fazer. Na hora eu não entendi nada, mas depois Deus tratou comigo. Meu irmão, minha irmã, quais são as flechas que você está segurando na sua mão? Que Deus está falando: solta, lança. Lança fora a flecha, lança para frente. Profetiza sobre a vida das pessoas. Qual é o dom que você está segurando na sua mão, que você não está colocando à disposição do reino de Deus? Estamos precisando de gente para trabalhar. Qual é o dom? Ou nós vamos ficar vindo na igreja, nos alimentando e deixando de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? O que Deus tem chamado a mim e a você para fazer, a gente está retendo em nós. Uma das grandes lições que nós podemos tirar desse texto é que devemos morrer com as nossas aljavas vazias. Sabe por quê? Porque não faz sentido nenhum nós como igreja sonharmos e realizarmos as coisas.
Nós fazemos culto de oração, fazemos discipulado com crianças, culto de mulheres, encontro de homens, dia da família, dia das crianças, uma infinidade de atividades. Não adianta nada a gente fazer tudo isso. Mas se na nossa vida, no dia a dia, nós estamos guardando as flechas. Sabe por quê? Porque senão vira meramente um ativismo religioso. Vira meramente religiosidade. Deus não quer uma igreja religiosa. Deus quer uma igreja evangelizadora, que olha para fora dessas quatro paredes e atira as flechas. A gente vem e guarda tudo para a gente. E aí a gente olha lá para o Antigo Testamento, ou para o Novo Testamento, aliás, e fica criticando os religiosos que guardavam as 600 e tantas leis de Moisés para si e achavam que eram donos da verdade, quando muitas vezes nós estamos agindo dessa forma. Se eu lançar um desafio aqui, semana que vem, cada um de nós temos o desafio, assim como foi lançado para as crianças, temos o desafio de trazer um convidado conosco no culto. Será que a gente consegue? Será que a gente vai ter a coragem de convidar alguém para vir com a gente para a igreja? De passar na casa da pessoa e pegar a pessoa e trazer aqui? Flecha que a gente precisa lançar. Flecha que a gente precisa colocar para fora. Aquilo que você recebe aqui no domingo é para ser lançado na semana toda, na vida de outras pessoas. Talvez são flechas que você precisa tirar dentro da sua própria casa. Talvez são flechas que você precisa tirar dentro da sua própria família. E a gente está guardando, porque a gente fica com medo, a gente fica receoso. Já falei tanto, não vou falar mais não. Em nome de Jesus, que Deus nos dê coragem nessa noite. Que Deus nos dê ousadia nessa noite. Porque nós vamos nos assentar à mesa da comunhão para renovar a nossa aliança com Ele. Não é para dizermos mais um mês a gente passou, tomou Santa Ceia, está tudo tranquilo, não. É para sair daqui dizendo e lançando as flechas nas vidas de outras pessoas. Sabe por que Eliseu está triste? Porque ele lançou tudo que ele tinha para lançar. E Jeoás estava segurando na sua mão as flechas. Eliseu aprendeu isso com Elias. E ele está tentando ensinar para Jeoás, mas tudo isso sem êxito. O rei parou depois de 3 vezes. E isso para Eliseu pareceu ridículo. Sabe por quê? Porque alguém pararia antes de Deus ordenar? Por que alguém pararia antes de um homem de Deus ordenar? Por que alguém se contentaria com uma vitória parcial? Por que alguém se contentaria com menos? Isso muitas vezes me conota o que nós fazemos na igreja. Às vezes entramos em um culto de adoração como esse. Ao invés de nós lançarmos todas as nossas flechas diante do Senhor, parece que nós ficamos guardando flecha para o culto de domingo que vem. Ao invés de nós chegarmos aqui e lançarmos tudo que a gente tem, adorar a Deus de verdade, levantar a mão, nos debruçar, chorar, gritar, berrar na presença de Deus, a gente fica guardando as coisas, semana que vem eu faço de novo, eu estou aqui de novo. Ou nós estamos aqui num culto como esse, mas a nossa cabeça está lá em Nárnia. A nossa cabeça está amanhã, o que eu tenho que fazer no serviço. A gente está num culto como esse, a nossa cabeça está pensando no jogo do Corinthians. Tem corintiano aqui? Segunda divisão, Ih, Lé. Vamos pular essa parte. Sabe por quê? Nárnia não é digno da nossa adoração. O nosso chefe não é digno da nossa adoração. O nosso time de futebol, muito menos. Quem é digno da nossa adoração é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, se aqui estamos, vamos adorar Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Jogue as flechas a Deus e adore de verdade. Meu irmão, minha irmã, estude, trabalhe, se aperfeiçoe. Invista na sua vida pessoal, profissional, familiar. Jogue todas as flechas que você pode jogar. Não desista no meio do caminho. Porque a vitória já é certa em nome de Jesus. Enquanto Jesus estava na cruz, Ele falou uma palavra no grego que em português
significa, na verdade a tradução significa duas palavras, que é a seguinte: está consumado. Não há exemplo de alguém maior que não deixou nada por fazer, que lançou todas as suas flechas. Apesar de ser trágica a cruz de Cristo, algo belo aconteceu. Jesus sussurrou no seu momento de mais dor, no seu último suspiro, uma palavra que fez o mundo saber que não havia mais nada para fazer. Ele já tinha feito tudo o que era preciso. Quando Jesus disse está consumado, significa que Ele zerou tudo aquilo que o Pai tinha ordenado Ele a fazer. Eu espero que cheguemos nos últimos dias das nossas vidas com essa sensação no nosso coração, de que nós lançamos todas as flechas que estavam na nossa aljava, de que nada ficou para trás. Nós temos que ir para a batalha para sermos melhores pais. Nós precisamos ir para a batalha para sermos melhores esposos, esposas, filhos, servos de Deus. Nós precisamos ir para a batalha, sabe por quê? Porque quando chegar a hora que Deus nos chamar, para terminarmos a nossa vida dizendo: de fato, eu combati o bom combate. De fato, eu terminei a carreira. E de fato, eu guardei a fé. Que a gente possa chegar nos últimos dias da nossa vida e não ter nenhum peso na nossa mente falando: eu poderia ter feito diferente. Nossa, como eu poderia ter agido de outra forma. Mas não. Combati o bom combate. Terminei a carreira. E guardei a fé. A batalha está ganha. Mas nós não podemos ir até metade como Jeoás foi. A batalha já está ganha em Cristo Jesus. Mas nós não podemos ir apenas até o meio do caminho como Jeoás foi. Que ao sentarmos à mesa da comunhão nessa noite, nós possamos ter a coragem de falar: Jesus, eu lancei pouca flecha em muita área da minha vida. Me ajuda a recuperar o tempo perdido. E me ajuda a partir de hoje fazer a diferença e não deixar mais nada para trás. Que a gente possa ter a coragem, a ousadia e nos inspirar em Cristo Jesus, que é a nossa maior fonte de inspiração. De fato, Jesus chegou e falou: está consumado. Significa que acabou tudo. Vai chegar o dia que a trombeta vai tocar, vai soar. Vai chegar um dia que a trombeta vai soar e aí estará tudo de fato consumado. Não adianta a gente sair correndo, querendo atirar flecha para todo lado. Eu já falei aqui. Não adianta você querer ligar para mim e falar: pastor, não, já fui. Já tô, eu subindo, ó. O tempo para fazer é hoje, é agora. Se Jesus está nos trazendo essa orientação, se Jesus está nos dando essa palavra, é porque é agora que nós temos que fazer. Se Jesus está nos alertando hoje, é porque tem flecha guardada na sua aljava aí. Tem flecha que você não lançou aí. É só você pensar que você vai ver que tem. Tem flecha que eu preciso lançar também. Antes de bater aí, está batendo aqui, pode ficar sossegado. Tem coisa que eu preciso lançar. Tem flecha que eu preciso lançar. Tem projetos que nós desistimos no meio do caminho. Mas a vitória de Deus já era certa. Por que não aconteceu? Porque eu parei. Cantamos uma música aqui, que eu possa deixar essa luz iluminar minha casa, minha vida, meus amigos, minha família. Que eu possa deixar essa luz iluminar este mundo tão escuro, tão carente. Essa luz é Jesus em mim.
Deixar essa luz iluminar é fazer com que as flechas que estão na minha aljava, no meu bolso, deixar Jesus me ajudar a lançar isso para fora. Não tem como colocar uma candeia embaixo da cama, ela vai iluminar alguma coisa? A luz precisa estar no alto. Jesus nos chama para lugares altos. Jesus nos chama para vivermos coisas grandes nele. Para isso, a flecha precisa ser lançada. Para isso, a santidade, uma vida de santificação, de consagração, nós precisamos viver. Que a partir dessa noite, nós possamos pedir: Jesus, que seja um marco na minha vida. Que eu saia daqui lançando as minhas flechas em nome de Jesus. Que nada mais me impeça de viver os sonhos pessoais que eu tenho, os desejos pessoais, familiares que eu tenho. Que nada mais me impeça de viver com a minha família, com os meus amigos, aquilo que o Senhor tem para mim. Sobretudo, que nada mais me impeça de viver o meu ministério, aquilo que o Senhor tem para mim, na sua casa, lançando todas as flechas que eu tenho na minha mão. Que nada mais me impeça de deixar o meu dom enterrado, mas que nessa noite nós tenhamos a coragem de falar: Senhor, me ajuda a pegar o dom na minha mão e colocar à disposição do Teu reino, porque eu sei que tem muitas vidas para salvar. Ainda tem bancos vazios nessa igreja, que eles serão cheios em nome de Jesus. Ainda tem muito lugar nessa igreja que vai ser completamente cheio em nome de Jesus. A gente vai precisar pôr cadeira aqui, pôr cadeira lá fora. Se preciso for, a gente vai quebrar a parede, vai esticar a igreja, mas nós vamos fazer, porque o reino de Deus vai crescer em nome de Jesus. Pastor, faz 59 anos e isso nunca aconteceu. Meu irmão, não estou preocupado o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não estou preocupado com isso. Eu sei da promessa de Deus, eu sei daquilo que Ele tem para este lugar. Seja no meu tempo aqui, seja no tempo de outro pastor, outra pastora, vai acontecer em nome de Jesus. Para isso, as flechas hoje precisam começar a ser lançadas. Alguém vai guardar a flecha no bolso? Alguém vai ficar querendo guardar flecha na aljava? Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite jogando tudo que você tem, para que outras vidas sejam impactadas pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Nós seremos ministrados no cântico nessa hora, antes de nós prepararmos para a ceia. Assim como você está, faça desse cântico também a sua oração nessa hora, em nome de Jesus.
Aleluia. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, com gratidão, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Oremos em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente e Pai nosso celestial. Obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai misericordioso, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos o Espírito Santo e por Sua infinita bondade consagres os dons de pão e cálice, para que, recebendo-os segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém e amém. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Tomai e bebei dele todos, em memória de mim. A mesa do Senhor, ela está posta. A mesa é um convite do Senhor para cada um de nós. É o convite de um Pai que nos ama. É o convite de um Pai que deseja que os seus filhos lancem todas as suas flechas, para que o mundo seja impactado pela presença dEle. Que nós, com alegria nessa noite, possamos participar da mesa. Que nós, com alegria nessa noite, possamos nos alimentar do pão e do cálice, a fim de que a nossa aliança seja restaurada com Cristo, a fim de que possamos sair daqui renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. Quero te convidar primeiro a se colocar em pé. Quero convidar para nos ajudar na distribuição dos elementos o Caio. Nos ajuda, filho, por favor. E a Duda. Duda, eu vi ela por aí, ela está aí? Duda, vem aqui me ajudar, por favor. Me ajuda ali. Vamos levar no cantinho. Obrigado. Nós seremos ministrados por um cântico e você vai vir pegar o pão, pegar o cálice, volta ao seu lugar e depois nós vamos ceiar juntos em nome de Jesus. Vamos ao chegar, venha à mesa da comunhão. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra.
Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança da casa, recomeço da casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a lugar na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Quando estamos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, a lugar na casa, a lugar na casa. Quando estamos juntos, o nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, lugar de honra. O lugar de honra do Senhor na nossa vida, ele precisa ser tomado todos os dias. Aliás, nós precisamos entregar a Ele todos os dias. O lugar de honra, a mesa, uma mesa da comunhão, uma mesa da partilha, uma mesa em que Jesus se assenta para partilhar conosco aquilo que Ele deseja das nossas vidas. Uma mesa que nós podemos nos assentar com Ele para dizer aquilo que nós estamos sentindo. A mesa da comunhão.
dentro da nossa vida, ela precisa estar sempre preparada, sempre arrumada e sempre à disposição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, daquele que é o motivo de todas as coisas. Que nessa noite, de fato, possamos entregar a Ele o lugar de honra do nosso coração e das nossas vidas em nome de Jesus. Coma do pão nessa hora, simbolizando o corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Beba também do cálice, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. Um sangue que cura, que limpa, que restaura, que purifica. Um sangue que nos salva de todo pecado. Renovados e restaurados estamos para mais uma semana que o Senhor já tem preparado para nós, para podermos lançar todas as nossas flechas. Com certeza também vamos colher muitos frutos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor e de graça, obrigado, Jesus, porque na tua casa a tua presença é real e é manifesta. Obrigado, Jesus, por podermos partilhar da mesa da comunhão. Mesmo, Senhor, pecadores e falhos que somos, o Senhor nos convida para estarmos perto de Ti. Não só para nos alimentarmos, ó Pai, e renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Não só para cumprirmos um memorial que o Senhor nos mandou celebrar. Mas, Senhor, para quando saímos da Tua presença neste lugar, dessa mesa simbólica, que possamos, ó Deus, lançar todas as flechas que estão na nossa aljava. Tudo aquilo que o Senhor já tem colocado, tudo aquilo que o Senhor ainda vai colocar. Que tenhamos ousadia, coragem, temor e tremor, para podermos lançar, Senhor, e colhermos os frutos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque juntos na Tua casa, nós louvamos, nós engrandecemos, nós adoramos, nós ouvimos a Tua voz, nós somos instruídos pela Tua presença. Que o nosso culto a Ti, ofertado nessa noite, que ele possa ter subido, Senhor, como aroma suave às Tuas narinas. Que o Senhor, ao passar os Teus olhos sobre nós neste lugar, o Senhor possa ter se alegrado de nós nesse tempo, Pai. E o Senhor possa ter encontrado nessa casa de oração verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ao Senhor nós damos toda a honra, ao Senhor nós damos toda a glória, ao Senhor nós damos todo o louvor que é devido, ó Pai. Que ao retornar para as nossas casas, os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, protegendo, guardando e livrando o Senhor de todo mal, ó Pai. Nos dê uma semana de vitória, de bênção, de regozijo na Tua presença. Nos dê uma semana, Senhor, em que a Tua igreja vai sair lançando flecha por essa cidade. E certamente nós vamos colher os frutos. Certamente o Teu povo será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor que vive e que reina para todos sempre. E a Tua igreja diz amém, amém e amém. Que a bênção do Deus Pai, o nosso Criador e o nosso sustentador, que a bênção do Deus Filho, aquele que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que é o nosso companheiro de todas as horas, que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela seja conosco, que conosco ela possa permanecer hoje e para todo o sempre.
Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave